O orçamento secreto, como ficou conhecido, foi um esquema no governo Bolsonaro, que movimentou bilhões de reais do dinheiro público, tipo, uma montanha de grana. Rolou de 2019 até o fim do mandato. Em 2022, sabe? Ninguém sabia direito para onde ia essa fortuna toda, o que gerou muita polêmica e investigação, um verdadeiro bafafá. Funcionava assim. Usavam as emendas parlamentares, que são tipo ajustes no orçamento feitos pelos deputados e senadores. Só que nesse caso, as emendas viraram emendas de relator, ou RP9, uma espécie de código secreto. E quem mandava nessa brincadeira era o relator do orçamento, um parça do governo que decidia quem ia levar a bolada. As emendas RP9 eram diferentes das outras emendas parlamentares, porque não era preciso revelar quem estava pedindo a verba. Normalmente, os pedidos de recursos para obras e projetos são públicos, com o nome do parlamentar responsável. Com as RP9, a população não sabia quem indicava para onde ia o dinheiro. Parecia até coisa de político profissional tipo Maluf. Essa falta de transparência, igualzinho à caixa preta de avião, gerou desconfiança e denúncias de corrupção. Um verdadeiro jeitinho brasileiro. As emendas ficaram conhecidas como orçamento secreto, porque o governo escondia quem recebia os recursos e como eles eram usados. Quase um sigilo de confessionário. O orçamento secreto movimentou uma montanha de dinheiro, bilhões de reais. Só em 2021, foram mais de 16 bilhões de reais distribuídos nas sombras, sem a menor transparência, tipo um caixa 2 gigante. E o resultado? Obras suspeitas, com preços lá em cima, parecendo mais um esquema de gato por lebre, com dinheiro público indo parar em bolsos errados. Enquanto isso, programas sociais, aqueles que realmente ajudam quem precisa, tipo Bolsa Família, sofreram cortes, ficaram a ver navios para alimentar esse orçamento secreto. Saúde, educação, assistência social, áreas essenciais, que deveriam ser prioridade, acabaram na fila do pão, sem recursos. E quem se deu bem? Empresas e órgãos que nada tinham a ver com essas áreas, tipo parentes do rei, recebendo rios de dinheiro. O orçamento secreto não afetou apenas o cenário nacional, mas também teve impactos significativos nos 4 cantos do Brasil. Por exemplo, lá no Maranhão, milhões de reais foram destinados a obras de pavimentação que nunca saíram do papel, deixando diversas comunidades na mão, sem a infraestrutura básica que precisavam. Em Alagoas, o orçamento secreto financiou a construção de hospitais, que, até hoje, estão mais para elefantes brancos, inacabados, sem funcionar. A população local continua penando para conseguir atendimento médico, enquanto a gente se pergunta: cadê o dinheiro? Cadê a auditoria nesses projetos? Em São Paulo, a locomotiva do Brasil, grandes quantias foram para empresas privadas construírem escolas. Só que muitas dessas escolas nunca viram a luz do dia, prejudicando a educação de milhares de crianças, nosso futuro. Esses exemplos mostram que o orçamento secreto não só desviou recursos de áreas essenciais, como também aumentou a desigualdade entre as regiões do país. Uma situação de dar dó. Obras inacabadas, mal geridas, viraram sinônimo de desperdício de dinheiro público, dinheiro nosso, que faz falta na vida de milhões de brasileiros. A gente precisa ficar de olho, cobrar transparência dos nossos governantes. Chega de dinheiro público sumindo no ralo, não podemos deixar isso acontecer de novo. O orçamento secreto não só causou estranheza, como também deu origem a inúmeras investigações e processos judiciais. As autoridades iniciaram diversos inquéritos para apurar a extensão da corrupção e do mau uso do dinheiro público. Um dos casos mais proeminentes envolve políticos de alto escalão que supostamente desviaram milhões para projetos fantasmas e contas pessoais. Uma verdadeira rachadinha em escala monumental, quase um novo mensalão. Esses indivíduos agora enfrentam acusações de peculato, corrupção passiva e abuso de poder.
A Polícia Federal e o Ministério Público têm trabalhado incansavelmente para reunir provas e levar os responsáveis à justiça. Parece até uma nova CPI do orçamento secreto. Algumas das figuras-chave ligadas a esses escândalos já foram mencionadas, incluindo senadores e deputados influentes, que desempenharam papéis cruciais na alocação do orçamento secreto, quase um esquema de mensalão repaginado. As acusações que eles enfrentam são graves e podem resultar em penas de prisão significativas, multas pesadas e até mesmo na perda de seus mandatos, caso sejam condenados. As investigações em andamento também revelaram uma rede de intermediários e empreiteiras que facilitaram o desvio de verbas, complicando ainda mais o cenário jurídico, lembrando até as propinas da Lava Jato. Esses processos destacaram a necessidade urgente de uma reforma sistêmica, maior transparência e supervisão na gestão das finanças públicas, para que o dinheiro do povo seja realmente usado para o bem do povo. Os resultados desses casos serão cruciais para estabelecer um precedente de responsabilidade e transparência no Brasil, mostrando que ninguém está acima da lei. Enquanto as batalhas judiciais se desenrolam, o público brasileiro assiste atentamente, na esperança de justiça e um futuro livre das sombras da corrupção, torcendo para que não vire pizza, como tantos outros casos. A revelação do orçamento secreto caiu como uma bomba na sociedade brasileira. Grupos da sociedade civil, veículos de mídia e cidadãos comuns reagiram fortemente. Protestos eclodiram, exigindo transparência e responsabilização. Grupos de ativistas organizaram marchas e passeatas, clamando pelo fim da corrupção. As redes sociais foram inundadas com hashtags, condenando o orçamento secreto. A mídia teve um papel crucial em trazer a questão à tona, funcionando como um verdadeiro proteste já. Jornalistas investigativos publicaram reportagens bombásticas, revelando os esquemas de corrupção. Os principais veículos de comunicação deram ampla cobertura, com reportagens especiais e entrevistas, tipo um Globo Repórter da corrupção. Essa atenção da mídia manteve o assunto em pauta e pressionou as autoridades. Campanhas de conscientização e educação pública ganharam força. ONGs lançaram iniciativas para informar os cidadãos sobre a importância da transparência nos gastos públicos. Essas campanhas incluíram workshops, seminários e recursos online, quase um fantástico, mostrando os caminhos para fiscalizar o dinheiro público. Os esforços conjuntos da sociedade civil e da mídia criaram um movimento poderoso. Esse clamor público destaca a importância do engajamento cívico e de uma imprensa livre. Em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo agiu rápido e implementou medidas para garantir mais transparência no uso da grana pública. Criaram um portal online, tipo de olho nas contas públicas, para rastrear tudo, cada centavo do orçamento, gastos, tudo. É tipo um raio-x do dinheiro público. Agora, o cidadão pode ver onde o dinheiro do imposto, suado com tanto trabalho, está sendo investido, ou não. E não parou por aí. O governo também mexeu nas emendas orçamentárias, criando novas leis para revisar tudo. Além disso, rolou uns treinamentos tipo cursinho de transparência, para os funcionários aprenderem a lidar com a coisa pública direito. E para garantir que tudo funcione, chamaram reforços. Fizeram parcerias com ONGs, tipo um mutirão da fiscalização, para ficar de olho no dinheiro público. Agora, a bola está com a gente, com o povo. Temos que cobrar, participar e garantir que essas reformas não fiquem só no papel, que virem realidade. Afinal, o Brasil é nosso, e a responsabilidade também. Ao refletirmos sobre as medidas tomadas para aumentar a transparência, é crucial discutirmos possíveis reformas no sistema de emendas parlamentares. Essas reformas visam criar uma estrutura de governança mais responsável e transparente, garantindo que os recursos públicos sejam usados com eficácia e ética. Afinal,
Ninguém quer ver o dinheiro suado do contribuinte indo parar em cabide de emprego ou obras superfaturadas, né? Uma das principais reformas é a introdução de um sistema padronizado de divulgação para todas as emendas parlamentares. Isso exigiria que os legisladores divulgassem publicamente a finalidade, os destinatários e os resultados esperados das emendas. Essa transparência permitiria maior escrutínio público e responsabilização, reduzindo a probabilidade de mau uso. Outra reforma proposta é a criação de um comitê independente de supervisão dedicado a monitorar e auditar todas as emendas parlamentares. Esse comitê seria composto por especialistas em finanças públicas, governança e ética, garantindo um processo de revisão completo e imparcial. Ao ter um órgão externo supervisionando as emendas, as chances de práticas corruptas, tipo Caixa 2, podem ser significativamente minimizadas. Também há uma pressão por critérios mais rigorosos para a aprovação de emendas. Os legisladores precisariam fornecer justificativas abrangentes e demonstrar o interesse público atendido por suas propostas. Isso envolveria análises detalhadas de custo-benefício e avaliações de impacto, garantindo que apenas emendas bem fundamentadas e benéficas, tipo, que realmente ajudem o povo, sejam aprovadas. Tem que justificar cada centavo, como se fosse prestar contas para a própria família, sabe? Além disso, aumentar a participação do cidadão no processo orçamentário é uma reforma fundamental. Mecanismos como consultas públicas, audiências e plataformas online para feedback podem capacitar os cidadãos a opinar sobre como os recursos públicos são alocados. É como um mutirão para decidir os rumos do orçamento, todo mundo junto. Essa abordagem participativa não apenas promove a transparência, mas também ajuda a alinhar as decisões orçamentárias com as necessidades e prioridades reais da comunidade. Finalmente, programas contínuos de educação e treinamento para legisladores e funcionários do governo sobre governança ética e gestão financeira são essenciais. Ao promover uma cultura de integridade e responsabilidade, esses programas podem ajudar a prevenir a recorrência de práticas corruptas, tipo mensalão, e garantir que os funcionários públicos estejam bem equipados para gerenciar os recursos públicos de forma responsável. É como aquele ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Essas reformas potenciais, se implementadas de forma eficaz, poderiam transformar o sistema de emendas parlamentares em um processo mais transparente, responsável e centrado no cidadão. É um esforço coletivo que exige o compromisso do governo, dos legisladores e da sociedade em geral, para salvaguardar a integridade das finanças públicas. Afinal, o Brasil é de todos nós, e precisamos cuidar do nosso dinheiro como cuidamos do nosso bolso. O orçamento secreto teve grandes implicações políticas para o governo Bolsonaro e seus aliados. Virou um verdadeiro toma lá, dá cá, para garantir apoio no Congresso, mas acabou gerando escândalos e protestos, tipo o panelaço. A casa caiu, né? Vieram as investigações e as alianças políticas ficaram abaladas. Essa confusão toda impactou a campanha de reeleição do Bolsonaro e deixou claro que as coisas precisam mudar, tipo, urgentemente. No próximo capítulo, vamos ver o fim do orçamento secreto e a luta por mais transparência, para não ficarmos no escuro igual a apagão. A sociedade tem um papel crucial em garantir a responsabilidade e a transparência no uso do dinheiro público. Transparência é um dever de todos nós. Cidadãos, imprensa e ONGs, todos juntos. O poder de uma sociedade informada e engajada não pode ser subestimado. É como diz o ditado: a união faz a força. Vamos continuar a questionar, exigir respostas e lutar por um sistema mais justo e ético. Não podemos deixar que as coisas fiquem para inglês ver. Juntos, podemos garantir que a nossa democracia siga em frente e que a confiança nas instituições seja recuperada, como um time de futebol que dá a volta por cima.
No próximo capítulo, vamos explorar o fim do orçamento secreto e como podemos ter mais transparência nos gastos públicos. É isso aí, pessoal, fiquem ligados. Lá em 2022, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, decidiu que o orçamento secreto não estava com nada e declarou ele inconstitucional. E sabe o que aconteceu? O STF obrigou o governo a mostrar tudo, a abrir o jogo, sabe? Divulgar o nome de cada parlamentar que indicou emendas e quanto cada um recebeu. Tipo, tá aqui, Brasil, sem esconder nada. Mas mesmo com a decisão do STF, parece que ainda tem gente tentando liberar pagamentos dessas emendas do orçamento secreto. É tipo, a gente finge que nada aconteceu, sabe? A promessa agora é que tudo vai ser feito às claras, na transparência total. Será? Agora é com a gente. A gente, povo brasileiro, que tem que ficar de olho, fiscalizar e cobrar para que esse dinheiro público seja usado direito, com justiça e transparência. Afinal, ninguém quer ver nosso dinheiro indo parar em cabide de emprego, né?